Mas é aquela coisa como aprender a conduzir, ou, há sempre alguma coisa. Há pessoas que acham estranho isso, mas é para muita gente. As pessoas contactam-me a chorar, a tremer, não vão conseguir, em pânico, escrevem as composições, eu faço um teste diagnóstico de contar a história de como é que chegaram ali, e então o meu trabalho é ajudar as pessoas nisto. Aprender o inglês é o mais fácil. Quando se começa a soltar a pessoa, quando começa a baixar a ansiedade é ótimo. Quando não, fica difícil. Mas consegue-se. O meu trabalho é estar ali, sempre a confiar nas pessoas. Sim, é bom. E quais são as competências então necessárias para se aprender? Então, ao contrário, é primeiro que tudo, muita flexibilidade, ter vontade de estar flexível com o erro, sermos pessoas que estão, para quem a ansiedade de aprender conseguimos baixar isso, não é? Estar muito com vontade de tentar. Há uma curiosidade que é precisa para aprender uma língua de... que engraçado, aqui está a terceira pessoa. Isto pode parecer meio técnico e chato, mas esta curiosidade de brincar com uma língua é essencial. Sim. Depois perceber que... Uma coisa que acontece quando se aprende uma segunda língua, que eu nunca tinha percebido até estudar sobre isso, é que não só aprendemos a língua, mas aprendemos a ver o mundo de outra maneira. Então, de repente, abre-nos as portas, não sei se isto faz algum sentido, mas... Em que sentido? Porque aprendemos uma cultura toda, entendemos coisas que outras pessoas que só sabem uma língua não entendem, o cérebro expande de uma maneira engraçada, porque aprendemos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensar em duas línguas ajuda-nos muito, não é? Sim, então abre-nos assim as portas para conhecer, estarmos abertos a essa descoberta, é interessante, sim, também. O que posso dizer mais? Em termos de competências eu diria errar, experimentar. É normal. E quebrar estas ideias feitas de que se sou adulto não consigo, se sou... Isto não é assim. E pronto, é isto que posso dizer. Vamos aprender inglês. Aprender inglês, sabes? Eu falo inglês. Catarina fala. A Cláudia também fala, só não quer. A Cláudia tem um medo. A Cláudia tem um medo. Já há muito tempo não põe em prática. Ela diz que não fala e depois quando tem alguém, nós temos que falar em inglês, ela vai falando. Simplesmente tem um medo de arriscar. Eu já estou muito... Se calhar pode ser um medo pequenininho, não é? Há medos e medos, não é? Mas... Pronto, é ao nível 1. A nível 1. É o nível 1. Mas se aprendeu, está lá. Está lá tudo. Agora a questão é desenferrujar, é só isso. Mas é como a bicicleta? É, igual, sim. Mas às vezes quando caímos grave, quando se cai a sério, não gostamos de pegar outra vez na bicicleta, não é? Há pessoas que têm esse trauma da primeira vez que caíram. Há pessoas que estão dispostas a cair, levanta. E as crianças, nós quando vemos as crianças, dizem, mas eles aprendem tão fácil, como eu estava a dizer há pouco. Não é porque elas não se importam nada de cair. Pegam e levantam. Nós caímos e ficamos chateados connosco. E porquê é que eu caí? E porquê é que esta análise constante? Sim. Eu contei a Catarina outra vez que eu tenho um programa que se chama Vencer o Medo de Falar Inglês. Em português trabalhamos só o medo. E trabalho, por exemplo, vou fazer agora no sábado outra vez, uma segunda parte do programa que comecei, e vamos as pessoas conseguirem perceber que têm que estar vulneráveis. Não sei se estão à vontade na vossa vida com ser vulneráveis. Aprender uma língua é estar à frente de outras pessoas a errar. É difícil, não é fácil. Sei que na altura da escola, quando tinha que se fazer os speakings, eles tinham lá para frente, toda a gente panicava, toda a gente entrava ali em... E há pessoas que não é? Que estão muito à vontade com isso e brincam, mas em geral as pessoas estão não gostava nada. Sim, sei lá, estavam a falar de perder peso. Nós podemos perder peso em casa, às escondidas das pessoas, podemos fazer exercício em casa. Falar, tem que se falar com outros. Podemos falar sozinhos, não é? Mas em geral não funciona. É uma coisa muito pública, falar. E então, ao nível do trabalho, que a maior parte das pessoas me contactam por causa de trabalho, exige muitas pessoas. E não é fácil, sim. A maior parte das pessoas que a contactam é porque querem aprender do princípio ou porque querem melhorar? De todo, em Portugal, as pessoas em geral sabem alguma coisa. Não são pessoas que vêm do início. Tenho muitos alunos brasileiros, cada vez mais pessoas que me contactam, ou estão lá no Brasil e dou aulas às pessoas lá, estamos online, estão cada pessoa na sua casa e no seu espaço, ou no trabalho, é possível ter alunos de outros países, mas em geral as pessoas conhecem um bocadinho. Quando me contactam, dizem, eu não sei nada, e eu sei que aquilo não é verdade, quase sempre. Sim. E que quando começo a fazer teste diagnóstico, percebo que as pessoas já conhecem alguma coisa. Em geral, em Portugal já se conhece alguma coisa. Se for preciso, começamos do zero, mas mesmo aí é possível com poucas palavras já começar a falar. Eu tento sempre fazer o trabalho de não vamos ficar nos livros, vamos falar sobre as coisas para começar a quebrar logo isso com as pessoas. É falar, é muito falar, sim. O saber falar é falar, que nós não gostamos de fazer às vezes à frente dos outros, sim.
E como é que chegou aqui? Porquê? Sim. Bom, sim. Eu sou professora de inglês e sou formadora de diálogo. Trabalho em todas as áreas de diálogo. Diálogo interreligioso, diálogo intercultural. Minha paixão é diálogo. Apesar de ter dito que sou tímida, como referi da outra vez, adoro quebrar o medo de falar. Então, toda a minha vida tem sido, se é difícil, vamos mudar isto. Então, escolhi trabalhar a coisa que me era mais difícil, que era falar à frente de outras pessoas. Por isso adoro, como vê, adoro falar, sim. E como é que funciona? Estava a dizer que trabalha com diálogo. Como é que se trabalha? Hoje em dia eu uso só o diálogo nas minhas aulas. De treinar as pessoas para falar inglês, não chega só a falar sozinha. É preciso ter competências de ouvir as outras pessoas, falar com outras pessoas. Mas antigamente o que eu fazia era dava formação através na altura era o Alto Comissariado da Imigração, a dar formação às pessoas como respeitar a diferença das pessoas que chegam a Portugal, como tratar os imigrantes de maneira diferente. Depois criei os meus cursos de diálogo, dei, por exemplo, uma formação de diálogo para pessoas reformadas que sentiam que não conseguiam conversar com o marido ou com a mulher, porque chegam a casa, depois de reformarem, não tinham nada para dizer uns aos outros. Então, como comunicar com aquela pessoa que afinal achamos que conhecíamos, mas que não conhecíamos. E ouvir as mulheres, aprendi muito sobre a dinâmica do que é chegar a casa e ter uma pessoa que afinal não conhecemos e como é que se volta a acreditar que é possível. Tudo isso, diálogo. E como é que se ganha essa competência do diálogo? O que é necessário? Quais é que são as chaves? Penso que é a mesma coisa que no inglês, ter muita curiosidade sobre outra pessoa e querer acreditar que ela quer o mesmo do que nós. Não sei se tanto no inglês como nas outras competências de diálogo, às vezes temos a ideia de que nos vamos ser criticados, vamos ser gozados pelos outros e por exemplo, acreditamos que o nosso marido quer falar connosco, precisamos de acreditar que a pessoa tem vontade. Se não acreditamos nos outros, é impossível. O diálogo é querer chegar ao outro, querer fazer uma ponte com outras pessoas. Da minha experiência, do que eu gosto de diálogo. Se não há vontade de acreditar noutra pessoa, não... Sim. Há pouco tempo, por exemplo, eu descobri, no fundo, eu acho que eu sou mais sincera que o meu marido, por exemplo. Sim. Estas convicções que nós temos sobre os outros, que os outros querem menos do que nós, que são menos... que têm menos interesse do que nós. São ideias muito erradas, que nos faz sempre partir da ideia de que a outra pessoa não quer o mesmo do que nós. E ouvir também é muito importante. Não sei se concordam com isso. Vocês estão aqui a ouvir as duas, não é? Às vezes é difícil ouvir, mas querer ouvir a outra pessoa. Sim, é um trabalho. Do que eu acredito na vida, penso que a maior parte dos problemas que temos no mundo é por falta de diálogo, não nos ouvimos uns aos outros. Mas nós esperamos que os políticos se ouçam, esperamos que muitas pessoas se ouçam, mas em casa eu não acredito que as pessoas hoje em dia se ouçam muito umas às outras. Acho que há muita falta de diálogo. Realmente preferem falar, preferem dar a sua opinião do que... Queremos ouvir a nós, como eu estou aqui a falar sozinha há muito tempo, mas não gostamos de ouvir os outros, eu penso. Então, se pensarmos na internet, se pensarmos no mundo, Facebook, Instagram, queremos partilhar as nossas opiniões, atacar as pessoas, mas não queremos ouvir nada de volta. Eu sinto. Esta é a minha opinião. Sim. E acha que é fácil ganhar essa consciência no dia a dia, no mundo que vivemos hoje? Porque é o que estava a referir. É uma cultura de eu dou, mas não quero receber. Eu penso mais não é tanto se é fácil ou não, é de que vidas é que estamos a viver tão fechados uns dos outros. Eu pergunto-me quanto tempo é que vamos aguentar tão fechados uns dos outros, não querer aprender com outras pessoas e com outras pessoas com opiniões diferentes de nós. Fechados atrás de um computador a criticar pessoas o tempo todo e a atacar as pessoas. Cada vez mais. Não existe nenhum tipo de diálogo, não existe nenhum tipo. Mas quanto tempo é que se vai viver uma vida assim, tão sempre cheia de raiva, cheia de vómito, não sei, eu não tenho tempo nenhum para isso. Bloqueio logo qualquer tipo de... Não quero. Não me envolvo. Diálogo para mim isso não é diálogo. Para mim o que se passa no Facebook, por exemplo, não é diálogo, é só eu penso isto, nunca ninguém consegue mudar a opinião de outra pessoa, por exemplo, no Facebook. Não é? As pessoas dizem uma coisa, mas não esperam aprender nada com a outra. É só eu acho. Opiniões, sim. E isso não é diálogo, isso é outra coisa, é um monólogo ou sei lá o que é. Sim. E porquê passar o diálogo para as aulas de inglês? Porquê não ser o típico que se faz na escola? Porque as pessoas, por exemplo, as pessoas estão nas aulas, às vezes eu uso livros com os níveis mais básicos, precisamos de aprender passado, presente e futuro, mas saber falar não tem nada a ver com saber fazer exercícios, não é? E as pessoas embatem-se com, mas as pessoas ligam e dizem, eu até percebo os outros, mas não sei falar. E o meu trabalho é, logo que possível, vamos passar a falar sobre as coisas. Sim. E como é que funcionam as aulas? As aulas. Então, as aulas são nestes pequenos grupos, até 4 pessoas. Os alunos que não estão nos níveis mais elementares escolhem os seus temas e eu dou as coisas falam do que querem e
E eu ajudo-as a dar o vocabulário e a gramática que precisam para os temas que elas querem falar. Cada tema, cada grupo, por exemplo, antes de ir para aqui, estive a dar uma aula sobre um manifesto para parentalidade. Estávamos a pensar em inglês, estava a falhar. O que é que nós queremos fazer como pais? E o grupo estavam as pessoas a falar sobre que tipo de pais é que queremos ser. Escolheram falar sobre isto. Mais hoje de manhã, que estávamos a falar... Cada grupo fala de coisas diferentes. Eu tenho uma aula atrás da outra, começo de manhãzinha, ligo o computador com um grupo, desligo, começa outro grupo, vem outro grupo e temas sempre diferentes. Chego ao final do dia, aprendi sobre imensas coisas, porque as pessoas escolhem temas diferentes, ou a culinária, as viagens, o que quiserem. Pois, o que quiser. Então, como as pessoas estão a falar, mas estão a aprender, como é que se insere? O meu trabalho é antes preparar vocabulário e gramática que precisam, porque podemos falar de 1000 coisas dentro de um tema, mas eu sei que para aquele nível é essencial saberem aqueles termos e aquela gramática, não é? Associada ao tema que estão a aprender. E no final da aula eu envio às pessoas um material do que o que é que devemos levar daquela aula, do que aprendemos. E vamos praticar, porque não é só porque aprendemos uma palavra nova, por exemplo, hoje estávamos a aprender esta palavra parentalidade, parenthood, certo? E ninguém, de certeza, as pessoas ficam frustradas, mas ninguém, só porque aprendemos hoje, na próxima aula vai saber. Não existe tal coisa. O cérebro precisa de aprendizagem a longo prazo. Não existe só porque ouvimos uma palavra que fica lá. Às vezes, de vez em quando fica, mas isso não existe. Tem que se reciclar e reciclar. E o meu trabalho é fazer isso com as pessoas. E como é que formam os grupos? Porque tem que estar num nível... Sim, faço primeiro um teste diagnóstico para as pessoas, para estarem as pessoas nos níveis certos, depois tenho que ver se tem horário certo, se não tem para as pessoas, e depois começa com duas, desde que tenha duas pessoas, abre-se um grupo à conversa, não é? E depois vamos a 3 e a 4 e para ali. Há sempre alunos novos a chegar, sempre pessoas, e a vida muda, as pessoas saem, entram. Quando as pessoas sobem de nível, sobem de grupo, entrar? Em geral, até hoje têm-se acompanhado, ficam no mesmo. Há pessoas, por exemplo, há 4 anos, quase 5 anos, no mesmo grupo, vão-se acompanhando. Conhecem-se fora das aulas, saem. Há pessoas em cidades diferentes que se falam. Tem um grupo de WhatsApp onde falam sempre só inglês. A única regra é que falam só inglês, umas com as outras. E sim, vão evoluindo. Mas há pessoas que, por exemplo, avançam muito rápido e passam para o nível seguinte, passam para outro grupo. E para aqueles que querem aprender, quanto tempo? Quanto tempo? Assim. É a famosa pergunta. Quanto tempo que eu vou levar? O Cambridge, por exemplo, fala em 200 horas para um nível. 200 horas para se completar um nível de inglês. Há quem acredita 80. O meu trabalho é mais ou menos 100, 120. Eu acredito 120 horas para se completar um nível de inglês. 120 horas de trabalho, sim. No meu caso, os alunos têm aulas uma vez por semana, porque são pessoas que querem manter um ritmo constante de inglês. Desde o princípio do ano abri cursos intensivos, neste momento estou a fazer uns 5 dias por semana. As pessoas estão ali com uma injeção de inglês todos os dias. Por exemplo, tenho um grupo, às vezes acontece que as pessoas estão no mesmo nível e cometendo os mesmos erros, há umas que falam imenso e outras muito pouco, tem a ver com a personalidade da pessoa, não pode mudar. Acho que outra coisa que é importante é perceberem que não vão mudar de personalidade nunca. Se falam pouco em português, vão falar pouco em inglês. E as pessoas às vezes querem, porque é que eu não consigo soltar-me? Porque é a personalidade da pessoa. Então é possível estar no mesmo nível com pessoas que falam imenso e outras que falam um pouquinho, mas o meu trabalho com as que falam imenso é vamos parar e corrigir, e as outras é vamos para a frente. Então às vezes eu explico isto nos grupos. É possível estar num grupo e dizer esta pessoa vá, e a outra pessoa vamos Calma. certo? Porque a pessoa fala imenso, mas comete os mesmos erros que as outras. Então o meu trabalho é este equilíbrio. Bastante interessante. E quais são as partes mais desafiantes neste momento? A tecnologia, a parte da tecnologia, porque as pessoas estão no seu espaço, então passam animais à frente do ecrã, passam crianças, são contactadas para o trabalho, estão no seu espaço, e a parte da tecnologia de conseguirmos que as pessoas estejam concentradas, os erros que aparecem da internet, neste caso, sim, é isto. E também a dificuldade das pessoas, não é? Os medos que trazem. O inglês, como disseram, não é simples de aprender. Há pessoas que têm esta questão séria de bloquear. Então é soltar. Sim, nós rimos muito, temos que nos rir muito nas aulas de outra vez a mesma coisa. Há uma aluna que fala sempre de, eu não conheço bem esta expressão, esqueci, mas passei pelos pingos da chuva, acho que é uma expressão portuguesa de... Há uma coisa parecida, mas sim, eu não conheço. É uma pessoa que consegue sempre, chuva, no trabalho propõe falar inglês e ela consegue sempre contornar. E então eu tento que as pessoas não contornem mais a vida, que se lancem a aprender, sim. Então, quais são os planos para o futuro? Continuar a desenhar cursos. Decidi há pouco tempo criar um curso para mulheres empreendedoras que têm os seus próprios negócios, poderem ter inglês só para estas questões. E estou a desenhar um livro de tema, de aulas de conversação. Estou a pensar como é que vou fazer isto. Aulas de conversação, aulas por tema, sim. Sobre a vida, sobre todos os temas da vida.
E dá voltar aqui para também falar algumas coisinhas connosco, não Sim, é? eu penso que temos mais coisas para falar nos próximos tempos. Esta questão de como combater os medos, acho que é importante falarmos sobre isto. Como é que se faz, o que é que se, não é tanto como é que se faz, mas o que é que se passa nas pessoas quando se comparam tanto umas com as outras e quando sofrem com isto. E acho que podemos pensar também em termos de que ferramentas usar para termos mais e mais acesso ao inglês, porque hoje em dia há tanta maneira de Há tanta aprender. coisa para ver e para fazer. Sim, podemos pensar mais sobre isso também.